Bom, boa tarde a todos. Houve um corte na transmissão, vamos tocar adiante. 2.1 Gerações de direitos fundamentais. Marco histórico. Revolução Francesa e Americana. Primeira geração. Primeiros direitos a serem positivados. Resguardo da esfera de autonomia pessoal em relação ao poder estatal. Postulados de abstenção do governo. Liberdades individuais, por exemplo, liberdade de consciência, de reunião, de domicílio e inviolabilidade de domicílio. Titular, o homem individualmente considerado. Preocupação central com a propriedade privada. Bom, o primeiro marco histórico seriam as revoluções francesa e americana, que tiveram como ideia fundamental a preservação da esfera de autonomia pessoal do indivíduo em face do poder estatal, né? Seriam postulados de abstenção do governo, de uma não intromissão do governo na vida privada do cidadão, sobretudo no que toca à questão da liberdade e também questão relativa aos impostos, né? O resguardo de determinadas liberdades individuais, por exemplo, a liberdade de consciência, né, de se manifestar num sentido ou no outro, de ter uma ou outra convicção, liberdade de reunião, de se reunir livremente, de formar associações e etc. E a inviolabilidade de domicílio, né, a casa do sujeito como um espaço sagrado, né. O titular desse direito seria o homem enquanto individualmente considerado, não vamos dizer, um elemento abstrato, a sociedade ou os homens, não, mas o homem enquanto sujeito individualmente considerado, quer dizer, cada sujeito teria a possibilidade de invocar esse direito, né? Essas liberdades, né? De exigir essa abstenção por parte do Estado, essa não intromissão, né? Uma preocupação central com o resguardo da propriedade privada, né? Nesse sentido de cada um poder exigir do Estado que não interferisse na sua esfera particular, né? Naquilo que ele conquistou na sua propriedade. Uma segunda etapa, né? Industrialização em massa, crescimento demográfico urbano, agravamento das disparidades, novas reivindicações, imposição ao Estado de um papel ativo na concretização da justiça social, estabelecimento de seguros sociais variados, intervenção na vida econômica, surgimento das prestações positivas, direitos de segunda geração, estabelecimento de uma pretensa igualdade real, ação corretiva das desigualdades por parte dos poderes públicos, no sentido do estabelecimento de assistência social, serviço público de saúde, educação, questões relativas de regramento trabalhista, inclusive também questões no que toca ao lazer. Bom, voltando do início, né? Na primeira etapa, como nós vimos, primeira dimensão de direitos fundamentais, preconizava basicamente a abstenção do Estado, a não intromissão do Estado na esfera de liberdade do indivíduo, respeitando sobretudo a sua propriedade privada e as suas liberdades fundamentais de consciência, de reunião, sua inviolabilidade de domicílio. No entanto, no segundo momento, com o advento da Revolução Industrial, uma industrialização em massa, né, o crescimento demográfico urbano, quer dizer, o fluxo do cidadão que estava ali no campo para a cidade, para trabalhar nas fábricas, etc., muitas vezes numa condição difícil, né, insalubre, e numa semi-escravidão, né. Isso aí promoveu o agravamento das disparidades, quer dizer, toda essa força de trabalho, né, fez muitas pessoas ricas, né, e em contrapartida, o que comparativamente fez parecer que as outras, quer dizer, houve um agravamento dessa distância, né, entre o sujeito que era rico, que ficava cada vez mais rico, e o sujeito que vivia nesse sistema de semi-escravidão, né. Começaram a surgir novas reivindicações, né,
no sentido de melhores condições, não somente de uma abstenção do Estado, mas de uma ação do Estado para que promovesse a correção dessas desigualdades e promovesse, em certa medida, uma melhora nas condições de vida desse pessoal que estava trabalhando, né, nas cidades. Exatamente, a imposição do Estado de um papel ativo na concretização da justiça social, quer dizer, uma ação do Estado e não meramente uma abstenção. E em face disso foram estabelecidos seguros sociais variados, seria uma proto-previdência social, né, ou coisa que o valha, intervenções na vida econômica, né, surgimento de prestações positivas por parte do Estado, justamente é o que configura esses direitos de segunda geração ou segunda dimensão, é o surgimento das prestações positivas por parte do Estado, né, no sentido de o estabelecimento de uma pretensa igualdade real, de proporcionar ao cidadão as condições para que de fato ele possa usufruir dessas liberdades garantidas pelos direitos de primeira geração, né. Seria uma ação corretiva por parte dos poderes públicos, corretiva no sentido de mitigar essas desigualdades da realidade social. E como o poder público faria isso? Por meio do estabelecimento de uma assistência social pública, de serviços de saúde público, né, de educação pública, o estabelecimento de leis, de limitações regramentos trabalhistas, né, isso tudo pago com o dinheiro dos impostos, em tese, né, tirar dos mais ricos e colocar no Estado e redistribuir em forma de serviços e prestações aos mais pobres, né. Bom, indo adiante, foram reconhecidas determinadas liberdades sociais, como a sindicalização e o direito de greve, né. Esses direitos de segunda geração, eles são também chamados de direitos sociais, por estarem justamente ligados à justiça social, no sentido, vamos dizer, de uma planificação da sociedade, no sentido de uma diminuição dessas desigualdades que passaram a existir, né? Passaram a existir não, que se acentuaram, né, no cenário do crescimento demográfico urbano e da industrialização, né, no crescimento das cidades em última análise. Direitos de terceira geração, titularidade difusa ou coletiva, titularidade de grupos, né? Por exemplo, direito à paz, direito ao desenvolvimento, direito à qualidade do meio ambiente, direito à conservação do patrimônio histórico e cultural. Seria propriamente quem é o titular de um meio ambiente de qualidade, né? Ninguém especificamente, todo mundo ao mesmo tempo, né? Todo mundo necessita disso em alguma medida. O direito à paz, né? Vamos dizer, um direito universal, né? Que todos precisam, que cada indivíduo precisa e que a sociedade como um todo precisa também, né? E que uma nota final, as gerações de direitos interagem entre si e não são suplantadas umas pelas outras. Por isso há preferência pela nomenclatura de dimensões, que dá a ideia não de uma superposição, mas de uma soma ou de uma interação entre essas várias dimensões de direitos fundamentais. Quer dizer, não só o Estado deve se abster de interferir arbitrariamente na esfera de liberdade do sujeito, como ele deve propiciar condições para que esse sujeito usufrua de fato dessas liberdades por meio das chamadas prestações sociais ou das medidas de concretização da justiça social. E já num terceiro plano, garantir esses direitos mais difusos, mas que são tão essenciais quanto os anteriores. Por exemplo, o direito à paz, né, o direito ao meio ambiente equilibrado, e a conservação do patrimônio histórico e cultural também seria um exemplo. Ponto 3. Concepções filosóficas justificadoras dos direitos fundamentais. Justnaturalismo, direitos inerentes ao homem.
anteriores e superiores à vontade do Estado. O justnaturalismo, o direito natural, né, ele representaria aqueles princípios ou aqueles direitos universais, imutáveis e eternos que estariam depositados na consciência ou no interior de cada homem, né, como por exemplo o direito à liberdade, né, a igualdade, o direito à vida, né, o direito à dignidade, né, são elementos que cada pessoa já carrega dentro de si, independentemente de haver um regramento estatal prevendo isso ou não. Positivismo. Direitos do homem são faculdades outorgadas pela lei e reguladas por ela. Quer dizer, o positivismo já seria refratário ou no mínimo alheio a essa concepção justnaturalista e diria que e diz que os direitos não são elementos, quer dizer, não tem fundamento nesses princípios universais e imutáveis no coração do homem, ou pelo menos não tem, que esses princípios não garantem nada, né? O direito seria somente aquelas faculdades outorgadas pela lei e reguladas por ela, quer dizer, estabelecidas e chanceladas pelo Estado. Isso seria direito, né? Essa questão de direito natural, etc., seriam divagações filosóficas ali, mas o que de fato pode ser considerado direito, o que é exigível e o que tem repercussão objetiva, são essas faculdades outorgadas pela lei. Idealismo. Direitos humanos são princípios abstratos que a realidade vai acolhendo ao longo do tempo, né? Em certa medida tem uma certa intersecção com o justnaturalismo, né? Bom, realismo. Direitos fundamentais serão resultado concreto das lutas sociais e políticas, né? Então, direitos seriam, vamos dizer, conquistas notadamente por meio das lutas. Aqui já é uma perspectiva talvez até marxista, uma conquista por meio das lutas de classe e das revoluções, né? Seriam coisas arrancadas à força, vamos dizer assim, não dadas, né? Seriam resultados de lutas, né? Bom, mas isso não está exatamente em contraposição com nenhuma das visões anteriores, né? O realismo está descrevendo o iter, né? de efetivação desses direitos, ao passo que o justnaturalismo está dando fundamento, em certa medida, espiritual disso aí. O positivismo fazendo uma descrição do direito que é chancelado pelo Estado, né? Não há bem uma contraposição aí, mas diferentes formas de enxergar o mesmo fenômeno. Bom, retomando, uma nota aqui dentro do ponto 3, concepções filosóficas justificadoras dos direitos fundamentais. Não basta uma fundamentação teórica plausível, é necessário que as condições histórico-sociais convirjam para a realização do intento. Quer dizer, por exemplo, no caso do direito natural, o mero enunciar que o ser humano, por natureza, né, faz jus à igualdade perante os seus demais, à dignidade, à liberdade, né? Meramente enunciar essa fundamentação teórica não é suficiente para garantir que de fato esses direitos tenham vigência, né? É necessário que concorram condições históricos-sociais que permitam, né, o exercício desses direitos.
Ponto 4. Noção material dos direitos fundamentais. Fundamentalidade material. Não é a classe dos direitos fundamentais homogênea. O princípio da dignidade humana é a matriz de onde os direitos fundamentais emanam. Imperativos de respeito à vida, à liberdade, à integridade física e moral, à igualdade, à segurança. São pretensões que, em cada momento histórico, se descobrem a partir da perspectiva da dignidade humana. Critério de identificação. José Afonso da Silva. Situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, convive ou, por vezes, nem mesmo sobrevive. STF. Reconhecimento de direitos fundamentais fora do catálogo do artigo 5º. Desdobramentos. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Bom, a classe dos direitos fundamentais não é homogênea no sentido de que há direitos de diversas ordens, mas que emanam de um fundamento, de uma matriz, que é justamente o princípio da dignidade da pessoa humana, né? E do princípio da dignidade da pessoa humana defluem, né, imperativos de respeito à vida, à liberdade, à integridade física e moral, à igualdade e à segurança. Os direitos fundamentais são pretensões que, em cada momento histórico, se descobrem a partir da perspectiva da dignidade humana. Bom, então pode ser que existisse no passado uma situação que exista hoje uma situação que no passado não existia e que passa a justificar a existência de um novo direito, tendo como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Quer dizer, a partir da situação histórica é que vai se identificar, bom, como efetivar a dignidade humana neste momento histórico, que desdobramentos são necessários serem extraídos do princípio da dignidade humana para que esse princípio tenha normatividade, tenha força nesse dado momento histórico, né? O critério de identificação dos direitos fundamentais, segundo José Afonso da Silva, que é um renomado constitucionalista brasileiro, seriam as situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, convive ou por vezes nem mesmo sobrevive. O STF ele vem reconhecendo direitos fundamentais fora daquele catálogo expresso no artigo 5º, né, que traz nominalmente ali direitos fundamentais. O STF vem reconhecendo como direito fundamental tudo aquilo que em alguma medida seja um desdobramento a garantir, em última análise, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 5. Características dos direitos fundamentais. Valor intrínseco dos direitos fundamentais não assegura sua observância ou uniformidade no grau de concretização. Contingências históricas e culturais. A seguir são traçadas as características que lhes são atribuídas mais frequentemente. Novamente aquela questão dos direitos naturais, né, que são valores intrínsecos do ser humano, mas cuja concretização, cujo efetivo respeito, cuja efetiva garantia, para cuja efetiva garantia não basta a mera afirmação de que seja um direito intrínseco do ser humano, mas é necessário que haja uma conjuntura histórica, social e cultural propícia à realização desses direitos intrínsecos do ser humano, né? Direitos universais e absolutos. Na lista brasileira, contudo, há direitos universais, quer dizer, direitos que valem para todas as pessoas indistintamente, e direitos de categoria,
né, como por exemplo o direito dos trabalhadores, né, direitos que se destinam à categoria dos trabalhadores, né. Isso implica o reconhecimento de que determinados objetivos individuais têm importância para os objetivos básicos do conjunto da sociedade. Quer dizer, há direitos universais e há direitos de categoria, como por exemplo os direitos dos trabalhadores, né? São direitos de uma parcela da sociedade, mas esses direitos, que em última análise consubstanciam objetivos, né, dessa categoria, né, no caso os trabalhadores, elas têm uma importância para os objetivos do conjunto da sociedade, né? O trabalhador, ele recebendo um salário digno, ele tendo condições de trabalho justas, isso aí vai repercutir favoravelmente para toda a sociedade, né? Seja ali primeiramente no seio da família dele, e depois isso se expandindo, né, em círculos concêntricos para toda a sociedade, cada núcleo desse, né? Cada família ali que é o que forma de fato o conjunto da sociedade. A absoluticidade também não subsiste, normalmente em função dos conflitos entre pretensos valores absolutos. Quer dizer, você não pode falar num direito fundamental absoluto em dois direitos fundamentais absolutos, né? Porque um absoluto, ele não depende de nada, não está condicionado a nada e não tem nenhuma limitação, né? E, portanto, falar em dois absolutos é uma impossibilidade lógica, porque em algum momento um absoluto ia se entrechocar com o outro, né? E, portanto, um dos dois não seria absoluto. E essa é uma característica dos direitos fundamentais. É aquela contraposição entre vamos dizer, a liberdade de expressão, né? O direito à liberdade de expressão, que é um direito fundamental, e o direito à privacidade, né? Que é outro direito fundamental. Então, em algum momento, esses dois direitos podem se chocar e vai necessário haver uma contenção de um dos dois, a depender ali da hipótese concreta, segundo aqueles critérios de ponderação que nós já vimos. Então, não se pode falar num direito absoluto. A limitação dele vai ser, na verdade, o choque com a esfera, o âmbito de proteção de um outro direito fundamental. 5.2. Historicidade. Compreensão do sentido e do significado dos direitos fundamentais reclama um retorno ao contexto histórico de surgimento. Quer dizer, nós só vamos poder compreender, por exemplo, o valor que tinha a abstenção da intervenção do Estado lá na época da Revolução Francesa, compreendendo os abusos e a opressão que aquele mesmo Estado impunha, né, aos seus súditos, né? Por exemplo, compreender a necessidade de garantias trabalhistas, né, ou de um seguro social, a gente ter a compreensão perfeita do que foi isso naquele momento ali da segunda geração de direitos fundamentais. É necessário compreender a situação histórica em que aqueles trabalhadores estavam envoltos, né, de trabalhar ali 14, 16 horas por dia sem condição nenhuma, recebendo um salário de miséria, né, naquela superpopulação da sociedade ali, num regime de semi-escravidão, né. 5.3. Inalienabilidade e indisponibilidade. Inalienabilidade, impossibilidade de disposição jurídica. Quer dizer, eu não posso renunciar em abstrato à minha dignidade, por exemplo. Ou eu não posso renunciar em abstrato à minha privacidade, né? Renunciar de uma vez por todas. Há a possibilidade de autolimitação em determinadas hipóteses e com determinados limites, né? Mas não uma renúncia total e definitiva, né? Uma venda, né? Eu vou vender para você aqui a minha dignidade, né?
Pode-se, contudo, restringir de forma voluntária e temporária o exercício de certos direitos fundamentais, em nome de um fim também admitido pela ordem constitucional. Por exemplo, a pessoa que se inscreve no Big Brother, né, ela está abrindo mão, em grande medida, da privacidade dela, né, mas buscando um objetivo lícito pela ordem constitucional, quer dizer, um ganho econômico ou uma satisfação da sua autonomia individual, no sentido de ficar famoso, ou de ganhar um prêmio, ou de viver uma experiência nova, e etc. Né? Uma coisa na esfera na sua esfera de autodeterminação e que não chega a ser ofensiva, né, aos direitos fundamentais, apesar de implicar em alguma medida uma restrição a alguns deles. Né? 5.4 Constitucionalização. Direitos humanos. Se reporta aos direitos naturais, conquanto também seja expressão usada em tratados internacionais. Direitos fundamentais, direitos constantes de uma ordem jurídica concreta, assegurados pelo Estado. Bom, os direitos humanos eles teriam, portanto, um caráter mais abstrato e universal, né, se reportando em alguma medida aos direitos naturais, quer dizer, aqueles direitos imutáveis, intrínsecos dos seres humanos, né, em qualquer época. E os direitos humanos, mas também é uma expressão, tem essa conotação ligada aos direitos naturais, e também a expressão utilizada em tratados internacionais quando vão justamente tratar do que seriam, em tese, os direitos naturais. Né? Quando estabelece ali, por exemplo, questões de tratamento digno do preso, né? e etc. E os direitos fundamentais, por sua vez, aqui uma distinção terminológica, né? Não seriam direitos abstratos, né? Seriam, na verdade, direitos constantes de uma ordem, abstratos no sentido de que não estariam positivados em nenhuma ordem, né? Mas estariam somente presentes como ideias. Né? Direitos fundamentais, por outro lado, são direitos constantes de uma ordem jurídica concreta e assegurados pelo Estado, quer dizer, direitos positivados, né? Direitos chancelados pelo Estado. 5.5 Vinculação dos poderes públicos. São parâmetros de organização e limitação dos poderes constituídos, e não o contrário. Então, os direitos fundamentais é que determinam os parâmetros de atuação dos poderes públicos. Né? Os direitos fundamentais é que determinam de que forma os poderes públicos vão se organizar e vão agir, e não o contrário, né? Não são os poderes públicos que vão ditar quais são os direitos fundamentais e quais não são. Né? Os direitos fundamentais estão postos, cabe ao poder público operacionalizá-los em alguma medida. 5.5.1 Vinculação do poder legislativo. Bom, meus caros, 28 minutos, vamos parar por aqui. Obrigado pela atenção. Na sequência nós continuamos.